Seja bem-vindo ao canal História da Civilização, o mistério da cidade perdida no fundo do oceano, a lenda e a busca impossível. Por séculos, ela foi o centro da civilização, o portal do Egito para o mundo grego, uma cidade de palácios suntuosos, templos imponentes e, diz a lenda, frequentada por deuses e heróis. No entanto, ela desapareceu. Não foi destruída por guerra, nem enterrada pela areia. Foi engolida pelo mar. Esta é a história de Heracleion, a lendária cidade que se tornou um mito e, 1.200 anos depois, foi encontrada intacta sob as ondas. Para os historiadores, Heracleion era, na melhor das hipóteses, uma lenda exagerada. Eles não conseguiam conciliar a glória descrita com a falta de vestígios. Os antigos gregos falavam dela como um lugar de grande importância. O historiador Heródoto a visitou, registrando seus costumes e a magnificência de seus templos. Diziam que até mesmo Helena de Troia e seu amante Paris haviam ancorado em seu porto, buscando refúgio. Mas, à medida que os séculos passavam, a cidade não aparecia em mapas modernos. Os cientistas começaram a desacreditar. Seria apenas uma invenção, uma metáfora para a riqueza do delta do Nilo? A desconfiança vinha de detalhes que pareciam impossíveis. Os mitos gregos insistiam que Hércules havia fundado o templo principal da cidade. Como conciliar a mitologia do panteão grego com a história egípcia? Era uma ponte que a academia simplesmente se recusava a atravessar. A dificuldade da exploração e a descoberta. A cidade estava perdida no fundo da Baía de Abukir, uma área imensa, traiçoeira e cheia de sedimentos. Para os arqueólogos, era como procurar uma agulha em um palheiro submerso de lama e areia. O único que se recusou a desistir foi o arqueólogo subaquático Frank Gödel. Ele estava obcecado em provar que Heródoto estava certo. Por anos, sua equipe utilizou tecnologias avançadas, como magnetômetros de alta precisão e sonares de varredura lateral, que varriam metro por metro o fundo do mar, em busca de anomalias magnéticas que pudessem indicar uma estrutura feita pelo homem. Imagine o desafio. A visibilidade era quase zero devido à água turva do Nilo. Os mergulhadores tinham que tatear a história no escuro, guiados apenas por instrumentos. A dificuldade era imensa. A visibilidade era quase zero. Era um projeto de fé contra a ciência, exigindo paciência e um investimento gigantesco. Então, em 2000, veio o primeiro sinal. Após anos de buscas infrutíferas, o sonar captou algo enorme e perfeitamente simétrico. A equipe mergulhou e o que eles encontraram desafiou a imaginação. O primeiro vestígio de Heracleion era uma estátua colossal, de mais de 5 metros de altura, incrivelmente preservada, emergindo da escuridão do fundo do mar. A emoção foi indescritível. Eles haviam encontrado não apenas um navio naufragado, mas o templo principal da cidade, com suas bases de pilares ainda de pé, protegidos pela lama do Nilo. Eles haviam encontrado não apenas um navio naufragado, mas a própria cidade.
A lenda havia se tornado realidade. A escala da revelação e a fusão cultural. O que se seguiu foi uma das maiores descobertas arqueológicas subaquáticas da história. A cidade estava incrivelmente bem preservada, quase como se o tempo tivesse parado. Encontraram mais de 700 âncoras de navios, provando, sem sombra de dúvida, que Heracleion era, de fato, o principal porto do Egito e o epicentro do comércio. E não parou por aí. Os mergulhadores mapearam ruas, casas e mais de 64 navios intactos, carregados de tesouros. Havia templos dedicados a Hércules, ao deus Amon, e estátuas de faraós e suas rainhas espalhadas pelo leito do mar. A lenda era real, mas o maior choque não estava na escala do tesouro, mas nas provas históricas que a cidade submersa escondia. A água do mar agiu como uma cápsula do tempo, e o que Heracleion nos revelou vai muito além de ouro ou estátuas. A resposta para a pergunta sobre a relação entre o Egito e a Grécia reside nas estelas de Heracleion. Estes grandes blocos de pedra, cobertos de hieróglifos, eram o equivalente a painéis de notícias. Mas uma descoberta em particular fez os historiadores voltarem 200 anos nas suas crenças. A prova que reescreveu os livros. Nos templos, os arqueólogos encontraram moedas, cerâmicas e, crucialmente, estelas de culto que confirmavam a fundação de um templo a Amon por gregos. Essa prova mostrou que, séculos antes do que se pensava, os gregos não apenas negociavam no Egito, mas eram parte integrante da vida religiosa e social. Heracleion era uma cidade bilíngue e bicultural. Ela era o verdadeiro ponto de fusão entre a civilização egípcia e a grega, provando que a influência de ambas era mútua e profunda, muito antes da época de Alexandre o Grande. Poder religioso e a vida cotidiana. O verdadeiro tesouro de Heracleion estava nas peças que celebravam a união. Encontraram estátuas colossais de faraós, mas também representações dos deuses gregos, como Afrodite e Hércules, lado a lado com os deuses egípcios Osíris e Ísis. Isso não é apenas comércio. Isso é sincretismo religioso e aceitação cultural. A cidade detinha um poder religioso imenso que se irradiava pelo Mediterrâneo. Na verdade, Heracleion não revelou apenas o que os grandes líderes faziam, mas também o que o povo comum fazia. Encontraram milhares de moedas, pequenos amuletos e até mesmo equipamentos de cozinha em casas que foram seladas pela lama. A vida em Heracleion era um caldeirão de culturas. Os egípcios serviam cerveja em vasos de cerâmica grega. Casamentos eram realizados com rituais egípcios, mas os contratos eram escritos em grego. A cidade não era apenas um porto de parada. Era um lar onde duas culturas viviam e respiravam em união. Como ela afundou? Com tamanha riqueza e poder, por que Heracleion desapareceu por completo, tornando-se uma lenda? O fim da cidade foi um mistério por milênios. Não foi uma guerra, não foi uma invasão,
E apesar do que se pensava, não foi um tsunami. Os geólogos descobriram que a cidade foi construída sobre uma base instável. Lama e areia saturadas de água do delta do Nilo. Essa é a chave da tragédia. Um processo chamado liquefação. Em termos simples, a liquefação ocorre quando um solo arenoso saturado perde sua força devido a um estresse repentino, como um terremoto. A areia e a lama deixam de ser sólidas e passam a se comportar como um líquido denso. As evidências mostram que pequenos tremores sísmicos, comuns na região, atuaram como um agitador gigante. Em vez de cair, a cidade foi sugada lentamente para a lama abaixo, sem dar tempo para que os habitantes salvassem seus bens mais pesados, como as estátuas colossais. A combinação de um aumento no nível do mar e o peso das grandes construções de pedra sobre essa fundação instável fez a cidade ruir. Heracleion afundou inteiro, como um navio lento, levando todos os seus tesouros para a lama, que, ironicamente, a preservou perfeitamente por 1.200 anos. Essa cápsula do tempo forçou a história a aceitar a verdade da lenda. O que mais as profundezas do oceano escondem que pode mudar tudo o que sabemos sobre a civilização? Se você ficou chocado com essa história, imagine o que mais está escondido. Comente aqui embaixo. Qual civilização você acha que merece ser desvendada a seguir? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal História da Civilização, para continuarmos a reescrever o passado.